Bora papear? Vamos lá, mulherada. Eu reservei esse tempo aqui hoje para conversar com vocês e eu fico procrastinando de fazer isso às vezes. Mas sabe uma das coisas que eu mais gosto aqui desse canal? É fazer justamente isso, poder conversar. É não ter que resumir tudo que eu penso, tudo que eu gostaria de falar em um Reels de 15 segundos ou menos, né? Para poder viralizar. Aqui eu tô falando com quem quer crescer, eu tô falando com mulheres de mentalidade já mais trabalhadas. E embora esse processo, ele é contínuo, né? Tem pessoas que podem estar no início, pode estar no meio, podem estar ali já com a carreira extensa, mas é um trabalho que a gente não pode parar, né? De trabalhar a nossa positividade, de trabalhar o nosso temperamento profissional, de não depender dessa emoção para poder ser uma pessoa produtiva. O ideal é que a gente tenha a mesma mentalidade aqui, que é crescer, construir um negócio e ter uma renda previsível, podemos dizer assim. Bom, eu queria começar essa conversa hoje com esse tema aí que vocês viram, né? Depois dos 30, não tem como mais, agora que eu tô casada e que eu sou mãe, não vou mentir, a história muda muito. Mas eu acredito que os 30 pode ser a fase mais desafiadora, porque a partir daqui, eu acredito que tende a melhorar e eu vou te explicar o porquê que isso vai acontecer. Diferente de quem tá começando a vida nos 22, 23, diferente das pessoas que estão nessa etapa, que estão construindo um casamento, a criação dos filhos pequenos. Isso, claro, numa média geral, né? Pode ter mulheres que já são casadas há algum tempo nessa idade e outras que nem querem se casar. Por outro lado, para quem conheceu o grande amor da sua vida e querem sim ter muito sucesso profissional, mas precisam fazer isso juntamente ou até mesmo em segundo plano, né? Porque cuidar da família com certeza é o mais importante. Para além dos nossos desejos e das nossas ambições profissionais, existem histórias reais aqui de pessoas que precisam se sustentar, né? Então não é só uma questão de ego, de ambição, é uma questão real. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que escolher como fazer isso, com o que fazer isso. E se você já escolheu o que você vai fazer, porque algo você vai ter que fazer, esse ambiente aqui é para você se sentir à vontade para desenvolver o seu potencial. E eu digo isso num lugar de alguém que ficou parada por um tempo. Eu venho de uma formação, duas formações. Eu sou formada em gestão ambiental, administração pública. E fiz alguns cursos ao longo da minha vida, no início, né, voltada mais para a área ambiental, e já adulta, ali depois dos 30, foi onde eu comecei a voltar ao mercado, potencializando ali algumas habilidades que eu identifiquei que são as que eu gostaria de fato de tornar algo rentável, que é a minha comunicação, o meu conhecimento na área do varejo, porque eu trabalhei muito tempo também com vendas e, de certa maneira, sempre as vendas esteve na minha vida. Então, técnicas em vendas. Engraçado que quando eu entrei no mercado lá atrás, aliás, quando eu entrei no mercado de educação, eu pensava só no que eu gostava. E eu gostava do ambiente animal, florestal. Então, foi na área de gestão ambiental, quando eu escolhi essa profissão, foi bem pensando nisso, sabe? E hoje eu não me identifico nem de longe com esses lugares mais, sabe? E se você falar, Sarita, você voltaria para esse lugar? Sim, mas jamais por dinheiro. Porque eu percebi que isso para mim era um critério mais de gosto pessoal para um hobby. Assim como quem gosta de um crochê, pintar uma tela. Tem pessoas que vivem disso, mas a grande maioria tem isso como um hobby. E eu acredito que é nesse lugar que essas coisas aí que eu gostava ocupam na minha vida. É como um hobby. Mas algo que eu gosto de fazer, que não é tão difícil para mim, por exemplo, é estar aqui conversando. Embora a gente tenha que vencer ali a vergonha, a timidez, os desafios de aceitar, né? Ainda mais hoje, essa era que tá tudo artificial, aceitar a minha imagem, aceitar que eu envelheci, aceitar que eu não tenho um cabelo tão bonito como algumas mulheres que estão aqui. Mas enfim, eu acho que quem tá aqui por causa de uma estética vai sair na hora que ela mudar. Quem tá aqui pelo conteúdo talvez fique mais tempo, porque eu realmente quero trazer conteúdos aqui de valor e que vão agregar na sua vida. E indo direto ao ponto, se você é uma mulher que chegou aqui porque você tá nesse momento de você querer
voltar para o mercado, que você quer de fato construir algo, você tem filhos, você já tem um negócio, você tem sua família, mas você não quer mais, digamos assim, atrasar, né, essa etapa da sua vida, você sente que é o momento. Tem 3 coisas que eu indico que você faça, assim, esqueça o ego e desenvolva isso. O primeiro deles é a sua comunicação. E não tem outra maneira de você fazer isso se não for praticando. Então, faça cursos voltados para essa área. Inclusive, eu mesma, que sempre gostei muito de conversar, percebi inúmeros defeitos que eu tenho na minha comunicação. Alguns deles, até vocês em alguns vídeos meus aí, aleatórios, já comentaram. Então, às vezes eu sou muito prolixa, demora a chegar ao ponto. A depender do que eu preciso falar, a pessoa já foi embora do meu vídeo. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, até você se desenvolver muito bem na fala, que eu também tô nessa etapa de desenvolvimento, então praticar é muito importante. Então, converse, pegue um tema que você goste, joga lá no chat, pede umas opções de vídeos naquele tema, pesquisa sobre aquele tema no YouTube, o que as pessoas estão falando sobre aquilo que tem muita view, que talvez seja uma grande dor de alguns, e comece a falar sobre aquele tema. Acredite, você vai encontrar pessoas que vão se conectar com você. E a comunicação também, você pode usar oportunidades para fazer isso em casa. Eu fiz muito vídeo que eu nunca postei, somente para treinar, para eu mesma ver, para eu mesma me avaliar. Até a gente conseguir chegar de fato a criar uma conta no YouTube, deixar tudo ok para fazer os nossos vídeos, realmente é uma caminhada. Então não se trave por isso. Comece. Segunda coisa que eu diria que você precisa se desenvolver, a primeira, a sua comunicação. A segunda maneira coisa que você precisa trabalhar é o cuidado com a sua imagem. E eu digo isso nesse lugar de alguém que não tô aqui com a minha melhor roupa, não tô aqui com uma maquiagem elaborada, tô bem básica, mas de qualquer maneira, o pouco do cuidado, por assim dizer, que você expressa, você já reflete o seu nível de profissionalismo naquilo que você faz. Então, se você é uma pessoa que aparece aqui com cabelo de qualquer jeito, se você aparece com qualquer roupa suja ou rasgada, isso também transmite uma imagem sobre você. Então pense sobre isso, tá? Não tô dizendo para você ser quem você não é, às vezes você não tem realmente a condição de investir nesse ponto agora. Para mim também, logo lá no início, foi um grande desafio. Eu pensava sobre isso. Sempre que eu poderia comprar uma roupa, eu pensava assim, não, vou escolher uma roupa que é uma roupa também que me dá a oportunidade de aparecer mais bem vestida para as pessoas. Então, quando eu vou fazer conteúdo da minha consultoria, geralmente eu estou mais profissional realmente. Aqui eu estou num dia de trabalho comum, normal, fazendo um vídeo aleatório. Mas quando eu preciso falar, me posicionar nas minhas consultorias, que é o meu trabalho como especialista em e-commerce, eu faço questão de lapidar um pouco mais. O que eu fiz aqui agora é não perder o time, porque eu estava com uma janela de tempo aqui que me daria essa oportunidade de conversar com vocês e eu não queria perder esse tempo por simplesmente não estar tão arrumado como eu gostaria. Eu não teria tempo de fazer as duas coisas, de me preparar tanto. Eu tenho um compromisso com a minha advogada às 4h30, então eu falei, não, é agora que eu vou fazer isso. E eu te digo mesmo, se você tiver com dificuldade, se você ficar impondo muito obstáculo, isso vai te desanimar. Então, mas não se esqueça de se cuidar nesse aspecto. Então, a primeira coisa é a sua comunicação. A segunda coisa, seu posicionamento visual mesmo. E a terceira coisa, não menos importante, que eu acho que é super importante e se fala pouco sobre isso. Organize os temas que você vai trabalhar. Se você todo dia aparecer aqui falando de algo, é mais difícil a sua conta crescer. Então, tente encontrar o seu nicho. O meu nicho, por exemplo, é o e-commerce, né? Eu trabalho com posicionamento online, consultorias para empresas que querem usar o digital. E nesse lugar, vocês vão ver vídeos meus, mas sempre falando de vendas. Eu tô sempre vendendo algo, testando um IA, então tudo dentro desse ambiente de vendas. Então pensa nisso, em qual o seu nicho e com o que ele conversa. Isso é super importante. Às vezes você é uma pessoa que tem uma loja, você conversa com moda, você conversa com culturas de empresas, a depender do tipo de roupa que você vende, qual é o seu público, o que aquela cultura daquele público ensina. Então, você pode colocar isso no seu conteúdo, porque isso vai te dar mais chance também de encontrar o seu público ideal. Bom, eram essas 3 dicas, eu tirei esse tempinho aqui realmente curto para conversar com vocês, era só para dar esse incentivo para vocês produzirem um conteúdo de vocês, irem treinando essas habilidades, porque o melhor dia, como eu sempre costumo falar, o melhor dia para você ter começado a fazer isso era 10 anos atrás. O próximo melhor dia é hoje, então não perca tempo.
cria seu conteúdo, cria o seu canal, habilite, vá aprendendo aos poucos, não perca tempo de ficar se comparando com outros, porque enquanto você está se comparando, tem um monte de gente fazendo. E seria tão bom daqui a um ano a gente olhar para trás e falar, olha, que bom que eu consegui produzir muito. E ainda que seu resultado não seja dinheiro, porque nem tudo é sobre dinheiro, inclusive é um ponto que eu destaco muito para os meus clientes, tem cliente que quer aprender apenas a falar melhor. E as consequências de monetização com essas habilidades é natural que você vai faturar melhor. Porque se você fala melhor, se você tem uma postura melhor, se você tem mais clareza nas suas informações, claro que isso vai te colocar em destaque de outras pessoas que não se desenvolveram tão bem ainda. Mas não fica focando lá no final, porque senão você vai perder a graça do negócio, que é também se desenvolver. E se você se desenvolver, não importa o que você escolher fazer, vai dar muito certo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já segue, curte aqui, me ajuda a crescer esse canal, que eu tô começando aqui e eu quero muito crescer, mas não quero crescer sozinha, não. Quero levar muita mulher comigo. Então, beijo, até o próximo vídeo.